Bem-vindos ao Expediente NFL. Galera, beleza? Eu sou o Gabriel do Expediente NFL. E bom, estamos aqui em mais um vídeo, em um cenário diferente, mas estamos para falar sobre NFL novamente, para falar sobre a pós-análise da semana 15, né? Que foi bem movimentada e um pouco definitiva, já prevendo os times que não estarão nos playoffs e os times que estarão, né? Mas começaremos pelo Thursday Night Football que ocorreu nessa semana. Falaremos mais sobre Kansas City Chiefs contra o Los Angeles Chargers. Bom, Kansas City investindo muito no seu ataque, tanto pelas ausências defensivas, né, com o Charvarius Ward de fora do jogo, o Chris Jones também, mas mesmo assim, Kansas City defensivamente até conseguiu desenvolver uma atuação defensiva regular, né, não tão o suficiente para segurar o ataque de Los Angeles, que foi muito bem na partida, mas ofensivamente o ataque teve momentos que retornou nos momentos de 2019, 2020, e teve momentos que o Patrick Mahomes não conseguiu ser o Patrick Mahomes, né? Muito por conta, por exemplo, no turnover or downs, na quarta descida para uma jarda, onde aquele passe ruim, né, nem chegou no recebedor, e parou no campo, né, era uma blitz de Los Angeles e o Mahomes não conseguiu fazer um passe tão efetivo. Mas tirando isso, o Travis Kelce e o Tyreek Hill conseguiram ser produtivos na partida, né, conseguiram ser os recebedores que eram há 2 anos atrás, 1 ano atrás, né, e o Patrick Mahomes, contudo, conseguiu ter uma atuação muito boa, né? Ainda assim, apesar de alguns erros na partida. Passou das 400 jardas, teve 2 touchdowns, apesar dos turnovers que ele cometeu. Turnover or downs, o fumble, a interceptação, né? Mas Kansas City definindo na prorrogação com uma bela campanha onde existiu 2 bolas para o Travis Kelce que foram definitivas para definir o jogo e Kansas City se manter vivo pela top 1 seed, né, da AFC. Agora seguiremos no jogo de Indianapolis Colts contra o New England Patriots. Indianapolis que conseguiu surpreender até, ainda assim pelo favoritismo que New England demonstrava antes da partida. O Jonathan Taylor acabou com a defensive line de New England, muito por conta, por exemplo, das 67 jardas corridas no final do jogo, e onde New England reagiu até aquele momento, né? Porque estava 17-0 para Indianapolis, forçando turnovers do Mac Jones, 2 interceptações, né, do Mac Jones na partida. O Darius Leonard, que teve uma interceptação, jogou muito bem, conseguiu ser o Darius Leonard que é atualmente. E a defesa de Indianapolis que foi muito agressiva no jogo, né? O ataque também, usando muito Jack Doyle, por exemplo. O Carson Wentz jogou muito bem. O Jonathan Taylor conseguiu ter mais uma atuação de MVP, correndo para mais de 4 jardas por média, né? 4 jardas por média. E esse ataque de New England que conseguiu reagir na partida, ficou uma posse atrás, né? Mas antes do 2-minute warning ou depois do 2-minute warning, a corrida definitiva do Jonathan Taylor, numa corrida power, se não me engano, né, se enfiando nas trincheiras, no meio das trincheiras e desviando dos tackles e conseguindo mais 6 pontos no placar, definindo, ficando mais de 2 posses de vantagem e colocando Indianapolis vivo na briga pelo playoffs. Agora falaremos mais sobre o jogo de Baltimore Ravens contra o Green Bay Packers. Baltimore com seus desfalques defensivos, né, vem sofrendo bastante com isso esse ano, com as lesões, tanto ofensivamente quanto defensivamente, mas o ataque até conseguiu produzir muito bem contra uma defesa de Green Bay, que eu tô gostando esse ano, apesar de que está liberando muitos pontos, mas muitos deles vindo de ataques bons, né, e Baltimore conseguiu ser produtivo no ataque. Com a ausência do Lamar Jackson, ainda assim, o Marquise Brown conseguiu jogar bem, o Mark Andrews bagunçou a secundária de Green Bay, que teve ajustes ao longo do jogo, né? Com Savage, o cornerback, não conseguindo suprir
essa falta de concentração, né, contra o Mark Andrews no matchup, muito por conta também da diferença de altura, né, de largura. Então o Mark Andrews dominou na partida. Baltimore, que ficou até 2 posses atrás no jogo, por conta que o Green Bay conseguiu ser efetivo ofensivamente. Nada mais, né, nada menos que Aaron Rodgers, mais uma vez, novamente conseguindo jogar muito bem, demonstrando o seu nível, né, que se demonstra no papel, que é um ótimo quarterback, conseguindo passar sob pressão, o que conseguiu fazer, conseguiu acarretar muito bem na partida. E o Davante Adams, que apesar de uns matchups, né, difíceis ao longo do jogo, conseguiu produzir ainda assim. Então muito importante, né, para o jogo de Green Bay. E Baltimore, apesar do touchdown, foi para a segunda, os dois, o 2-point attempt, né, mas não conseguiu ter efetividade. Portanto, a derrota vindo mais uma vez. Baltimore fica fora do playoffs depois dessa semana 16 e a situação vai ficando ainda mais difícil. Agora seguiremos no jogo de Tampa Bay Buccaneers contra o New Orleans Saints. Bom, é uma atuação surpreendente negativamente, né, do Tom Brady. Essa defesa de New Orleans que conseguiu pressionar bem o Brady na partida. O Cameron Jordan, que foi muito bem, né, conseguiu ser muito efetivo no jogo. O Tom Brady, que teve uma péssima atuação. E é incrível como o New Orleans joga com vontade, né, de ganhar a partida contra o Buccaneers, contra principalmente Tom Brady, né, porque ele tem um recorde negativo contra o Saints na sua carreira. E as ausências que então o Tampa Bay sofreu, né, ao longo da partida, o Mike Evans, o Chris Godwin, então isso afetou muito bem também a produtividade ofensivamente do Buccaneers. Em contrapartida, essa defesa dos Saints que conseguiu dominar o jogo, ganhar a partida para New Orleans, forçou turnovers, o que foi mais importante ao longo do confronto, e os field goals que decretaram, né, o jogo para New Orleans, conseguindo ganhar uma vitória importantíssima, uma vitória que garante praticamente, não garante, né, mas deixa vivo a New Orleans para a briga ao playoffs. Uma vitória importantíssima, se distancia do Atlanta Falcons, ganha, segue vivo contra o Minnesota Vikings, então uma vitória aí muito boa, importantíssima para o rumo de New Orleans ao longo da temporada. Agora iremos para o jogo de Philadelphia Eagles contra o Washington Football Team. Bom, a Philadelphia investindo muito no play action, aquela interceptação bizarra no início do primeiro quarto, mas que não afetou Philadelphia ao longo do jogo, porque o Washington não conseguiu abrir 10-0 no segundo período, mas não suficiente para segurar o ataque de Philadelphia no jogo. A defesa, que com pressões conseguiu ceder alguns sacks ao Jalen Hurts, que o próprio teve uma partida regular, né, teve alguns turnovers, a interceptação, que nem foi culpa dele, teve um fumble também, mas ainda assim conseguiu suprir, né, esses turnovers para a vitória de Philadelphia, que coloca o Washington numa situação muito difícil, né? E o ataque, que com a ausência do Taylor Heinicke, com o salto do Taylor Heinicke, conseguiu jogar bem ainda assim, né? Então é uma atuação digna do Washington Football Team, mas ainda assim uma vitória muito boa, né, de Philadelphia. O Dallas Goedert, com aquele drop, dois drops, né, na partida bizarros, mas foi o melhor recebedor na partida de Philadelphia. Conseguiu ter uma produtividade, vem se deslocando bem depois da saída do Jack Hurts, agora que eu lembrei o nome dele. E o Philadelphia com uma bela vitória, se mantendo vivo na briga pela playoffs da NFC. E na minha opinião, até agora, pelo playoffs picture, é o melhor playoffs picture, né, que vem se dando ao longo das temporadas, porque tem os times mais fortes, né, no playoffs até o momento, na classificação, na wild card. Então é o que eu disse,
Por exemplo, esse Playoffs Picture, que eu disse que vem sendo um dos melhores, né, Playoffs Pictures até a semana 16, por conta que poderíamos ver, por exemplo, o Arizona Cardinals, o LA Rams na Wild Card, por exemplo, porque tem Green Bay, tem Tampa Bay, tem New England, tem Arizona, tem LA, tem San Francisco, né? Então são equipes muito boas e que prometem se for esse playoffs mesmo, fazer uma pós-temporada incrível na NFC, né? Bagunçar a NFL toda. Mas seguiremos no último jogo, falaremos mais sobre a LA Rams contra o Seattle Seahawks. Foi um jogo muito defensivo no primeiro tempo, com Seattle conseguindo defender bem até o momento o ataque de LA, mas não conseguiu demonstrar isso no segundo tempo, dando espaço para a liberdade de Matthew Stafford produzir na partida, o Cooper Kupp ter muitas jardas, né, ao longo do jogo. Novamente foi o recebedor mais produtivo de LA. O Matthew Stafford com aquela interceptação no início do segundo período, que não afetou tanto, né, mas mesmo assim deu liberdade para Seattle empatar no placar. E no segundo tempo os ataques finalmente dominaram, né, o jogo, e LA conseguiu ter uma atuação muito efetiva defensivamente. Muitos matchups começados por o Jalen Ramsey contra o DK Metcalf, né? E o Jalen Ramsey levando muita vantagem nos matchups, apesar da diferença de altura, né? Apesar da diferença de velocidade. Por exemplo, o Jalen Ramsey é um dos melhores cornerbacks da liga. Demonstrou muito isso no jogo dessa semana, né? No jogo dessa terça-feira. E o Jalen Ramsey mostrando seu valor contra o DK Metcalf, dando 2 passes que definiram, né, as campanhas de Seattle, negativamente para Seattle e positivamente para LA, né, para devolver a bola para o Rams e aproveitar logo em seguida e contribuir para a equipe com pontos, né. Então foi definitivo, foi decretado essa vitória de LA. Seattle está fora dos playoffs, né, então uma derrota aí que dói, que toca na ferida de Seattle. É a primeira vez que Seattle fica fora dos playoffs desde 2011, né? Então, cara, depois da lesão do Russell Wilson, Seattle se afundou muito. E a LA garantindo sua passagem para o playoffs. Só basta agora saber se é o líder da divisão ou se será top 1 seed da NFC. Beleza, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Só o vídeo para mais tarde, compartilhe com os amigos, com a família. Até o próximo vídeo. Falou!